Existe um lugar no planeta onde, se você for, você é esmagado instantaneamente. 11 quilômetros de profundidade. Monte Everest inteiro caberia lá dentro e ainda sobraria espaço. Mas espera, tem vida lá embaixo? Sim, e são as criaturas mais bizarras que você já viu na vida. Um peixe que aguenta o peso de um avião Boeing 777 em cima dele. Um tubarão com 300 dentes. Outro tubarão cuja boca sai do rosto. Polvos que brilham no escuro. Peixes com cabeça de vidro transparente. E 95% ainda não foi explorado. O que mais tem lá? Então já se inscreva no canal, porque você não vai acreditar no que vem a seguir. Vamos! Galera, os oceanos cobrem 71% do nosso planeta. São mais de 361 milhões de quilômetros quadrados de água. E dentro dessa imensidão, escondidos nas profundezas, existem milhões de mistérios que a humanidade ainda não descobriu. E se tem um lugar que guarda os segredos mais bizarros do oceano, esse lugar é a Fossa das Marianas. Descoberta em 1875 por um navio britânico chamado HMS Challenger, a Fossa das Marianas fica no Oceano Pacífico, perto de Guam. Ela tem 2.550 quilômetros de comprimento, mas apenas 69 quilômetros de largura. E a profundidade? Cara, 11 quilômetros para baixo. Para você ter ideia, o Monte Everest tem 8,8 quilômetros de altura. Se você colocasse o Everest dentro da Fossa das Marianas, ele ficaria completamente submerso com mais de 2 quilômetros de água por cima. Lá embaixo, a pressão da água é 1.071 vezes maior que a pressão normal. Isso significa 16.000 psi de pressão, o suficiente para esmagar um carro, um tanque de guerra, qualquer coisa. Mas o mais impressionante, tem vida lá embaixo. Até agora já foram descobertas mais de 5.000 espécies diferentes que vivem só na Fossa das Marianas, criaturas que não existem em nenhum outro lugar do planeta. Vamos conhecer as mais bizarras. A partir de 2 quilômetros de profundidade, a luz do sol desaparece completamente. O oceano vira um breu total, escuridão absoluta. E é justamente nessa escuridão que vive uma das criaturas mais aterrorizantes do oceano profundo, o peixe-dragão. Esse peixe foi descoberto pela primeira vez em 1906 no Oceano Pacífico. E quando os cientistas viram ele pela primeira vez, ficaram em choque. O peixe-dragão tem apenas 15 centímetros de comprimento, mas é considerado uma das criaturas mais assustadoras do oceano profundo. Por quê? Olha só a aparência dele. Corpo completamente negro, para se camuflar na escuridão, mandíbula cheia de dentes afiados e pontiagudos que nem cabem na boca, olhos enormes adaptados para enxergar no escuro total. E o mais bizarro, ele tem órgãos bioluminescentes embaixo da cabeça que emitem uma luz vermelha invisível para a maioria dos animais marinhos. Isso significa que ele pode ver suas presas no escuro, mas elas não conseguem ver ele. O peixe-dragão pode mergulhar até 4,5 quilômetros de profundidade e se alimenta de outros peixes e crustáceos. Apesar do tamanho pequeno, ele é um predador extremamente eficiente e assustador. Segundo pesquisas, essa criatura é perigosa não só para outras espécies marinhas, mas também pode representar perigo para humanos se encontrados em mergulhos profundos. Agora vamos falar de um dos tubarões mais bizarros e raros do planeta, o tubarão-cobra. Esse tubarão foi descoberto pela primeira vez em 2004 por um biólogo marinho a 900 metros de profundidade. Mas o mais impressionante foi em 2007, quando um pescador japonês capturou um exemplar fêmea de 1,6 metros de comprimento. E cara, quando você vê esse tubarão, parece que você está vendo um dinossauro marinho. A aparência dele é assustadora. Corpo alongado como uma enguia ou serpente, cabeça que parece de cobra, cor cinza e marrom, 6 babados, frios, nas laterais do corpo. E o mais aterrorizante, 300 dentes afiados na boca. Isso mesmo, galera! 300 dentes! Esse tubarão pode crescer até 2,5 metros de comprimento e pesar entre 90 e 136 quilos. Ele consegue mergulhar até 2 quilômetros de profundidade e se alimenta de outros peixes, lulas e até tubarões menores. O tubarão-cobra é considerado um fóssil vivo, porque ele praticamente não mudou em 80 milhões de anos. Ele é do mesmo período dos dinossauros. Mas aqui vem a parte triste. Segundo pesquisas recentes, essa espécie está quase extinta. A população deles diminuiu drasticamente e cientistas acreditam que em poucas décadas eles podem desaparecer completamente do planeta.
E se você achou o tubarão-cobra assustador, espera até conhecer o tubarão-duende. Esse tubarão foi descoberto no final do século XIX e é considerado um dos animais mais estranhos do oceano profundo. A aparência dele é tão bizarra que parece ter saído de um filme de terror. Características do tubarão-duende: focinho longo e pontiagudo que parece um chifre, pele rosada e translúcida, dá para ver as veias por baixo, olhos pequenos e esbranquiçados. E o mais aterrorizante, mandíbulas protráteis. Isso mesmo, esse tubarão pode projetar a mandíbula para fora da boca quando vai atacar uma presa. A boca dele literalmente se estende para frente, aumenta de tamanho, engole a vítima e volta ao normal. Ele pode crescer até 5 metros de comprimento e pesar 210 quilos. Vive entre 3 e 4 quilômetros de profundidade, mas assim como o tubarão-cobra, o tubarão-duende é extremamente raro. Ele foi visto apenas algumas vezes na história. Dezenas de expedições foram feitas para tentar encontrá-lo novamente, mas sem sucesso. Cientistas acreditam que ou ele já está extinto ou está muito próximo da extinção. E agora, galera, vamos falar do animal mais impressionante de todos. Em 9 quilômetros de profundidade na Fossa das Marianas, cientistas encontraram um peixinho de apenas 30 centímetros que se tornou a criatura mais resistente do planeta. Esse é o peixe-caracol, snailfish, também chamado de peixe-fantasma. Para você entender o quão absurdo isso é, vamos comparar. Hoje em dia, os dinossauros são considerados as criaturas mais fortes da história, mas eles viviam na superfície e só conseguiam suportar o próprio peso. Já o peixe-caracol vive a 9 quilômetros de profundidade, onde a pressão é tão forte que ele está constantemente aguentando o peso de 1.600 elefantes em cima dele, ou mais de 500 dinossauros. Isso significa que ele aguenta 170 mil quilos de pressão o tempo todo. Isso é mais pesado que um avião Boeing 777. Se você colocasse um humano lá embaixo, ele seria esmagado instantaneamente. Um carro blindado, amassado como papel, um submarino comum, destruído. Mas esse peixinho de 30 centímetros, ele tá lá nadando tranquilamente como se nada fosse. O peixe-caracol é branco e translúcido, quase transparente, por isso é chamado de peixe-fantasma. Ele não tem escamas e o corpo dele é gelatinoso para suportar a pressão extrema. E o mais impressionante, esse é o peixe encontrado no ponto mais profundo que um animal já foi visto vivo. Ou seja, ele é oficialmente o recordista de profundidade do planeta. E aí, galera, o que vocês acharam? Impressionante, né? A Fossa das Marianas é literalmente outro mundo. Um lugar onde a vida não deveria existir, mas existe e de forma bizarra. Recapitulando as criaturas que a gente viu hoje: peixe-dragão, predador aterrorizante com dentes gigantes; tubarão-cobra, 300 dentes e quase extinto; tubarão-duende, mandíbulas que se projetam para fora; peixe-caracol, a criatura mais resistente do planeta. E o mais louco? Cientistas estimam que apenas 5% da Fossa das Marianas foi explorada. Isso significa que existem milhares de criaturas ainda não descobertas lá embaixo. Quem sabe o que mais pode estar escondido naquele abismo? Talvez o megalodonte ainda esteja vivo? Ou criaturas ainda mais bizarras que essas? E você, qual dessas criaturas achou mais assustadora? Comenta aqui embaixo. Se você curtiu esse mergulho nas profundezas, deixa o like, se inscreve no canal Ponto Nemo, ativa o sininho porque tem muito mais mistério dos oceanos vindo por aí. Porque aqui no Ponto Nemo, a gente explora os lugares mais isolados, profundos e misteriosos do planeta. Valeu, galera! Até o próximo mergulho.